É curioso que vocês estão há 11 anos juntos, mas recebeu uma confirmação em 2020, Aline. Explica isso aqui que eu quero entender e o Alex vai me direcionando aqui também. O nosso começo de relacionamento foi muito farra. A gente era casal de farra. Na verdade, Olha. Eu vivi um casamento durante 12 anos, né? Me divorciei em 2012. E alguns meses depois eu já conheci ele. No meio da farra, porque eu divorciei e fui pro mundo. Então, assim, era o casal mais improvável de prosseguir. Uau. Mas a gente foi. Ele morava em Acreúna e eu em Goiânia. Aí tinha essa dificuldade de ficar um longe do outro. Quando foi final de 2013, ele foi lá para minha casa. Chegou lá com a mala e um cachorro. Falou, vim para ficar. Eu falei, então vamos. Aí a gente começou a morar juntos, né? Mas sempre foi assim, de briga, discussão, adaptação, porque eu já tinha 2 filhos, né? Então, assim, a aceitação dos filhos. Então, assim, Os Alex... filhos moravam com você? Morava comigo. Então, assim, o Alex foi um guerreiro também. Ela largou de mim porque eu cozinho bem. Aí. Nesse sentido. Você cozinha bem, aí meu? Ela falou, não, eu vou ficar com ele mesmo. Que bacana. Aí... inclusive, eu fiz o acampamento em fevereiro de 2020, né? E daí, quando eu fui para o acampamento, era só briga lá em casa. Só briga. Inclusive, a gente chamou ele para ir, ele não vou de jeito nenhum. Não vou de jeito nenhum. Ele falava assim, quando seu pai for, eu vou. Porque meu pai nunca quis ir, né? Quando seu pai for, eu vou. E daí eu fui com esse pensamento. Falei, quando eu voltar, eu vou separar, vou colocar um fim nisso. E o Alexandre, que é meu sócio, né, meu compadre, meu sócio, que é o culpado de eu ter ido para o acampamento. Que esteve aqui conosco, inclusive, com a Alessandra. Teve aqui também com a Alessandra. E aí, eu até falei para ele, eu falei assim, mas se eu for para esse acampamento, eu vou voltar e vou separar. Ele, não, você vai voltar amando mais. E eu fiquei duvidando daquilo, né? E fui. Daí lá, aconteceu, durante o acampamento, eu fui pedindo confirmação. Falei, Deus, dá um sinal, se é para mim prosseguir com esse relacionamento ou não. E aí, um belo dia, o Edgar tem culpa nisso, que foi uma pregação dele, que ele contou a história de uma pessoa muito difícil, um homem que não queria ir para o acampamento, e foi falando eu fui vendo o Alex na minha frente. Eu falei, gente... E eu fui fixando naquela pregação, e no final da pregação ele falou assim, e o nome dele é Alex. Na hora que ele falou assim, eu desabei. Levei um chacoalhão assim, eu falei, Deus, entendi. Uau! Aí quando eu voltei, quando ele viu a diferença, e isso aconteceu uma coisa com ele lá em casa, né, mano? Foi assim, né, eu falei pra eles que não ia, nem pro Alexandre, pra ela, eu falei, não, eu não vou em acampamento, não. Sempre fui meio reservado, meio tímido, então eu falei assim, não, eu não vou, não. E aí ela lá, a transformação já começou lá em casa. Eu recebi uns preparos para ela chegar, sabe? E no meio desse preparo tinha um vidrinho, Deus tá mim. Tem umas palavras que tem de Deus. Deus tá mim. E aí eu peguei esse vidro e, curiosidade, peguei e abri ele e puxei uma cápsula daquela. Aí tava escrito assim, coragem, Deus te chama. Aí eu falei, moça, eu rupiei todinho na hora. Eu falei assim, então... E aí, quando ela chegou e desceu do 11, nós tava brigado, né? Ela desceu já me abraçando, beijando, aquele amor todo, né? Aí eu já falei pra ela na hora, falei assim, o próximo acampamento eu vou. Já tinha decidido. Ele já deu sim naquela hora. Né? Você tinha dúvida, né? E ele já acabou dando sim. Só que aí veio a pandemia, né? Aí ficou quase 2 anos pra mim poder ir no acampamento. Esperar 2 anos. Meu Deus. E aí lá no acampamento, nossa senhora, foi top demais. Meu Deus do céu, que bênção. Não, interessante a história de vocês, porque você falou que era improvável, né? Improvável. Por quê? Você sentia que vocês eram muito diferentes, porque era um momento que você também não queria se envolver com ninguém. Como é que era isso? Eu achava que nós... Por que assim improvável? Não era só por conta da noite, da farra, não era só isso. Não, eu achava que a gente não dava muito certo. Assim, que o Alex, ele é totalmente o meu oposto, assim, ele... Como é que eu falo? Eu sou ansiosa, eu aparento ser calma, mas eu sou muito ansiosa. Às vezes eu sou muito dura com as palavras, assim, com ele e tal. E ele já fica calado me olhando.
já dá aquela tranquilidade, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que eu gostava, não tinha noção, né? Me irritava muito isso também, né? E aí eu falava assim, não, isso não vai dar certo, não. Não. Enquanto eu tô indo de avião lá na frente, ele tava vindo puxando a carrocinha atrás, não vai dar certo, não. Tinha esse pensamento, sabe? Mas aí foi indo, encaixando, e o sentimento e tudo, e acabou no que deu. Minha família ajudou, né? Vocês que apaixonou minha família. Bacana. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Alex, assim, como é para uma pessoa que está, como ela disse, que essa questão de adaptação, quando você veio com o cachorro de Acreúna, né? Falou que você veio pegou a mala, pegou o cachorro e veio. E de repente você se depara com uma pessoa que tinha ali uma história, né? Aí essa história tinha duas pessoas que tinham aí a idade, você acredita que de 20 anos e 15 anos, mais ou menos. Você vai deparar com... Não, na época que ele foi, a Maria Eduarda estava com 11 e o Luiz Miguel com 7. 11 e 7, né? Então, 11 e 7 anos. Ali você tá diante de uma pessoa que você se apaixonou, mas você tem essa situação para poder aceitar e conviver. Qual era a sua visão sobre isso? Qual foi o primeiro impacto? O que foi mais difícil para você? Como foi isso? Conta para nós. Olha, assim, quando eu vim morar com ela, eu vou falar pra você, no primeiro mês eu falei assim, rapaz, eu vou juntar meus trem aqui e vou embora, porque, assim, nem pelo Luiz Miguel, que hoje ele era bem mais novo e ele já me aceitou, né? Agora a Maria Eduarda, ela já... Você sentiu rejeição? Teve uma rejeição, inclusive ela implicava, sabe? E eu chegava, ela saía, aí eu fiquei meio, assim, constrangido, né? Aí eu falei, mas vamos indo, né? Aí fui levando e foi dando certo, né? E tá até hoje, graças a Deus. Hoje eu me dou bem muito com o Luiz Miguel, com a Maria Eduarda também, entendeu? Mudou muita coisa. Entendi. E essa questão dessa adaptação, quando veio, Aline, que você se deparou com isso, você achou que seria mais fácil e acabou que teve um pouco de dificuldade, você não imaginava que teria essa dificuldade, porque você aceitou ele, beleza, veio com o cachorro, veio com a mala, e aí, mas tinha uma situação, né, de adaptação ali. Tinha. E você achou que isso ia ser assim? Você quis se enganar, vai? Você achou que seria se enganar de achar, não, porque parece ser simples, mas tem pessoas que estão do outro lado, que viveram isso também, né, que chegou numa relação e tinha uma pessoa que já tinha uns filhos. Sim. Então, como foi isso para você? Não, foi muito difícil. Eu, assim, quando ele chegou lá em casa, que eu vi a reação, né, mais da Maria Eduarda do que do Luiz Miguel, porque ela tinha muitos ciúmes de mim, né? E aí eu percebi que ia ser muito difícil. E, assim, um dos motivos na época que a gente brigava, discutia demais, era por conta disso, né? Olha. Porque, assim, mãe pelos filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma pessoa ali que eu gostava demais, então a gente fica na berlinda, assim, pedindo a Deus direção e o que fazer, né? Sim. Mas eu acho isso bonito, Aline, eu quero mergulhar um pouco nisso, porque eu acredito que não é à toa que vocês vêm aqui para contar essa história, porque tem muitas pessoas que não se permitiu a um relacionamento, depois de um relacionamento frustrado, porque não é sobre julgar, acho que cada um tem uma história, é sobre você entender a história. E aí tem um relacionamento que não deu certo, e essa pessoa, às vezes, né, ela passa a não ter outro relacionamento por conta da situação dos filhos, essa condição toda, e você se arriscou nesse desejo de ser feliz, e talvez você não fazendo isso, hoje eu acredito que a sua filha hoje, com 22 anos, se brincar já saiu de casa, Já. se brincar, o Luiz Miguel ainda está em... É Luiz Miguel, né? O Luiz Miguel ainda está em casa, mas daqui a pouco sai também, e aí você ficaria sozinha. E hoje, você tem um esposo do seu lado. Faz sentido isso? Faz. Então, se você não tivesse enfrentado isso, ou seja, ele enfrentado essa rejeição também que ele sentiu, porque é muito difícil, ele estava num ambiente que é um ambiente de rejeição. É difícil para ele estava expulsando você dali, meio que expulsava você. Você tinha que amar uma pessoa que você acabou, né, conhecendo ali há pouco tempo, então não é simples assim. Então, fazer com que perseverar nisso, Aline, usar essa palavra perseverança, perseverar nisso valeu a pena, hein?
Valeu. Não valeu a pena? Porque graças a Deus, tudo passou, né? Passou e a gente conseguiu superar isso, né? E assim, eu vejo que ele contribuiu muito, em conjunto, né? Porque às vezes eu vejo muito casal assim, que só vai para um lado, né? Só pende para um lado. Fala, não, vou ficar aqui, você fica aí, exclui, né? E aí acaba que o relacionamento acaba mesmo. Não tem como. Se não tiver aquela união, né? Tentar encaixar todo mundo, não... Porque, infelizmente, quando é uma segunda união, igual você falou, vem uma história com muita dor. Com muita dor. Tanto para a esposa, para o esposo, quanto para os filhos, né? Sim. Então, a pessoa que está chegando, se ela não perceber isso, não entender isso, não consegue ir para frente, não. Igual ele falou, que ele comentou aqui da família dele. A família dele me acolheu muito, muito bem. Eu tenho muita gratidão por eles. Num período que eu estava com muita dor, saindo de um relacionamento que não deu certo, com 2 filhos pequenos. Só você sabe. Só eu sei. E eles me acolheram, me receberam muito bem. Até brinquei já com o Alex, falei assim, que eles me trataram melhor que ele lá, para encher o saco dele. Mas isso contribuiu muito para o nosso relacionamento chegar onde que está. Porque eu acho que se não tivesse tido esse acolhimento, esse amor, acho que não teria dado certo.